Nordeste, ela aposentou o burrinho. Nas grandes cidades, facilita a vida, substitui o carro e o transporte público em curtas distâncias. Há também os que são apaixonados por elas. A frota de motocicletas no Brasil cresce dia a dia. Já são mais de 17 milhões de veículos. O problema é que esse aumento trouxe também um número maior de acidentes. O Caminhos da reportagem de hoje vai mostrar histórias de pessoas que trabalham, se divertem, vivem sobre duas rodas. Vamos lá? Do alto da serra, lá vem a boiada. O vaqueiro, que há séculos sempre tocou o gado no lombo de um jumento ou de um cavalo, de repente surge numa moto. A cena parece inusitada, mas já virou rotina em Serra Talhada, município pernambucano a 415 quilômetros do Recife. E a moda se espalha por todo o Nordeste. O jumento, também conhecido como jegue, que antes reinava nas fazendas do sertão, foi literalmente substituído pelas motos. A explicação para a troca é simples. Dá mais trabalho, dá para você arriar ele, botar na estrada, ele não quer ir. E a moto não, a moto você pega e a roça sendo perto da estrada, você vai, monta nela e vai embora. Então toca o gado para cá e tange na estrada. Seu Manuel ainda faz questão de andar a cavalo, mas na fazenda dele, todos os trabalhadores já têm uma moto. Eu vejo como uma coisa importante, primeiro porque todo mundo tem um sonho de melhorar na vida, de ter uma oportunidade maior. O motivo pelo qual hoje todo mundo pode ter moto, primeiro é a condição econômica que melhorou, né, para as pessoas mais simples. O fenômeno não acontece só na zona rural. Na cidade, a cena se repete. Na porta de uma reunião de agricultores, não encontramos nenhum animal. A caminhonete que apareceu por aqui veio carregada com as feras da velocidade amarradas, assim como se fazia na época dos jumentinhos. E para matar a saudade dos velhos tempos, algumas vêm com as selas. A cidade, que nasceu no pé da serra, hoje já tem a maior frota de motocicletas do sertão pernambucano. Há 10 anos, elas eram raras por aqui, mas o município se desenvolveu economicamente. E um retrato disso é o crescimento do número de motos. São mais de 12 mil. As principais ruas estão cheias delas. E a tendência é que em breve se tornem o principal meio de transporte por aqui. As vendas de motos só crescem. E mercado consumidor é o que não falta no município. Serra Talhada tem mais de 80 mil habitantes. Já as vendas de jegue acabaram. Seu Assis era um dos principais vendedores de jumentos da cidade. Há 8 anos, teve que mudar para os cavalos. Comprava na feira, no mato, e trazia para aqui, daqui a gente já vendia para levar para fora, né? Bastante, eu vendi muito mesmo. Atualmente, até a venda de cavalos está dando prejuízo. Rapaz, é o tempo o tempo fez isso. Porque ninguém quer, mais para que quer? Porque você vai sair de casa é de moto, vai chegar para todo canto que chega hoje é de moto, não é verdade? Aí quem é que vai querer um animal para quê? Mas os jumentos não desapareceram de Serra Talhada, não. Para encontrá-los, basta procurar perto das rodovias. E eles já fazem parte da paisagem. Soltos, largados no meio do mato, estão por toda parte. Mais resistentes do que o gado, os jumentos são como o homem sertanejo, que enfrenta as piores secas e sobrevive. Às vezes dividem espaço com as responsáveis pelo seu abandono ou atravessam no meio dos carros com risco de provocar acidentes. Aqui nessa frente, aqui na BR-232, eu acredito que esse ano já morreram mais de 10 pessoas,
de choque, o cara vem de São Paulo, como eu vi outro dia, o caminhão vinha do Piauí, uma caminhonete vinha do Piauí, bateu no jumento, pessoa acidentada, carro danificado, prejuízo e o jumento morto na beira da estrada. O Centro de Zoonoses captura alguns jegues nas rodovias e examina os animais. No caso dos jumentos, a gente tem ou a doação para algumas entidades ou associações, pessoal de assentamentos, ou então, em último caso, eles são colocados às margens da barragem de Serrinha. Mas o coordenador do centro reconhece que outras ações são necessárias para resolver o problema. O trabalho educativo, a identificação desses animais, a chipagem desses animais poderia ser feita e a retirada para abrigos de esterilização. Então, são uma série de programas que poderiam ser elencados em diversas frentes, mas infelizmente falta recursos, principalmente ao poder público, né? Enquanto a questão não se resolve, Claudevan faz a parte dele, não despreza o jumento. Este é o Roxinho, um jegue de 50 anos tratado com carinho. Ele ainda trabalha. É onde a gente carrega lenha, água, e tu carrega uma madeira para fazer uma estaca, ou para fazer uma cerca e outro serviço que a gente faz, capinar o solo para aninhar nas culturas. A importância do jumentinho vai além dos serviços que ele presta. É muito importante, todos os nordestinos, e principalmente aqui nós da roça, tem que permanecer com seu jumento, porque é a cultura nordestina, que é uma coisa que não pode acabar. Mas até o Claudevan se rendeu às graças das duas rodas. Na hora de sair de casa, ele prende o Roxinho e monta outro xodó. O jegue não é quem mais provoca problemas no trânsito de Serra Talhada. O município tem, em média, 170 acidentes por mês. Dentre eles, cerca de 115 envolvem motos. O próprio secretário de Meio Ambiente foi uma das vítimas. Ele foi atropelado por uma moto que atravessou o sinal vermelho. Quebrou o braço e a perna. O acidente rendeu uma poesia. O trânsito de Serra Talhada mutila mais que na guerra. Os motoqueiros malucos destroem a população da terra. O que separa o cidadão da perna do motoqueiro é um mata-cachorro que joga no desfiladeiro. Você já imaginou uma cidade lotada de motos, tão cheia que é até difícil atravessar a rua? Essa cidade está a quilômetros de Manaus, no meio da floresta amazônica, e faz fronteira com o Peru e a Colômbia. É Tabatinga, que já foi considerada a cidade com maior número de motos por habitantes do mundo. Aqui, carro é uma exceção. São 7 motocicletas para cada 10 pessoas. Aqui em Tabatinga, há cerca de 40 mil motos para uma população de 55 mil pessoas. Isso dá, em média, 2 motos por família. Não é à toa que aqui, por exemplo, no estacionamento da universidade, a gente só encontra motos. Na terra das duas rodas, é comum ver, por exemplo, gente que vai fazer compras sem nem tirar o capacete, ou pessoas mais velhas na condução das possantes. Há também os que usam a motocicleta de forma criativa para ganhar a vida. O seu Raimundo montou uma lanchonete sobre 2 rodas. Olá, seu Raimundo. Olá, boa tarde. O que você tem aí para nos mostrar? Aqui eu tenho um salgadinho de macaxeira com ovos, com carne, cachorro quente e frango, né? E aqui eu vendo suco de morango com leite, buriti, cupuaçu e maracujá, frutas da região. E é tudo baratinho? Tudo baratinho, super barato. Custa R$1 apenas cada salgado e cada açúcar. A merenda completa é R$2. Vende muito? Vendo uma faixa de uns 200 diários. Daqui eu tiro o sustento da minha família, a qual eu estou na profissão há 17 anos, mantendo a minha família e meus filhos nos colégios, tudo através desse salgadinho. Uma das principais explicações para tanta moto é que Tabatinga é cercada de rios. Não há acesso por rodovias, só por avião ou barco. Trazer as motos para cá é muito mais fácil e barato do que transportar os carros.
Tanto que as únicas lojas de veículos vendem motocicletas. De 100, mais ou menos 92% são motocicletas e 8% são de carros. Tanto assim que não existe concessionária de carros, só motocicletas. Vendemos aproximadamente 40 motos. Em consórcio vendemos 30 consórcios ao mês. Com tantas motocicletas, Tabatinga é campeã também no desrespeito à legislação de trânsito. Muitos condutores não usam capacete. Famílias inteiras andam apertadas na mesma moto. E o que é pior, crianças que não poderiam estar em uma motocicleta são carregadas sem nenhuma proteção. Isso sem falar nos adolescentes que assumem a condução. Adolescentes de 14, 16 anos já adquirem uma motocicleta. Entre os adultos, poucos passaram por um centro de formação de condutores. Há uma grande maioria de pessoas não habilitadas, mas que hoje já estão à procura, né? Estão procurando se habilitar. Então, aos poucos está aumentando esse número. O resultado são os acidentes, em média 7 por dia, 5 com maior gravidade. Não há fiscais do Detran em Tabatinga. O órgão atua raramente. Fiscalização já faz mais ou menos uns 3 anos e meio que não vem. Vem de Manaus? Como é que é? É de Manaus para Tabatinga. Mas há condutores treinados para respeitar as regras de trânsito em Tabatinga, os mototaxistas. A cidade foi uma das primeiras a oferecer esse serviço no Brasil nos anos 90. Nós temos cadastrados 700 mototáxis. É o meio mais barato que a população carente encontra para se locomover, aqueles que não têm transporte próprio. Então a opção, mototáxi. Pegaria um táxi só numa extrema necessidade. Se precisar de mototáxi por aqui, pode ficar tranquilo. Eles passam o tempo inteiro. Lá tá com pressa também. Qual a vantagem de ser mototaxista? Porque não tem outra opção, né? Não tem profissão, a gente não tem aqui muito emprego, né? Opção de emprego. Os serviços de motofrete e os vendedores ambulantes motorizados também estão por toda parte. É muito bom, porque todo mundo se beneficia das motos, né? É um multiuso. A vezes lo usa para um serviço público alternativo e serviço de trabalho, né? Que todo mundo usa. Por exemplo, esse é um serviço para manter uma família. O mundo sobre duas rodas em Tabatinga também apresenta algumas particularidades, graças à fronteira com a cidade de Letícia, na Colômbia. Os brasileiros acabam imitando alguns costumes vizinhos que não são permitidos no Brasil, como o de usar um tipo de capacete aberto que não protege o maxilar, ou transportar crianças. A lei colombiana permite, desde que os menores estejam com um capacete infantil. E vem do país vizinho também um tipo de moto bem diferente, o tuk-tuk. Ele não está autorizado no Brasil, mas pode circular em Tabatinga para deixar passageiros que vêm de Letícia. E é para lá que nós fomos conversar com os tuk-tuqueiros. Eu, quando recién llegué aquí, hice mototaxi, pero ahorré unos pesitos, me compré el carrito por el sol, de pronto más rentabilidad. Más como por la gente, ¿sí me entiende? La gente utiliza mucho, llueve, el tuki-tuki y es más económico el pasaje. Un taxi va encerrado, y aquí pues van bien mirando para lado y lado la gente y van bien cómodos. Otra que no les gusta el casco, a la chica les gusta más el tuki-tuki. ¿Ah, sí? Al turista le gusta el tuki-tuki, al turista y al brasilero. Esos son nuestros clientes preferidos, brasilero de Tabatinga y turistas de afuera. Mas por que o tuk-tuk é considerado uma moto? Es dirigido como la moto Vespa, que es muy conocida mundialmente. Es cambios, acelerador, freno, igual que la Vespa. La conducción de adelante es como una moto. Y atrás viene lo que es la alteración del motocarro, que viene con el motor de 125 de moto. Y tiene gran fuerza. ¿Pero es fácil de conducir? Fácil, son 3 cambios, freno, acelerador. Reversa, tiene reversa. É claro que eu não podia perder a oportunidade de andar num tuk-tuk. Então vamos lá? Venha você também, entra aqui. A viagem é divertida e confortável. Eu recomendo.
a vida por um fio nas ruas do país. Milhares de brasileiros escolhem a moto como transporte do dia a dia, mas têm que enfrentar os perigos da violência no trânsito. Os motociclistas são as principais vítimas. Veja no próximo bloco. A falta de movimento no corpo é um limite a ser vencido dia após dia. E chegando ao hospital eu tive essa notícia de que eu estou paraplégica, né? Por enquanto, lógico, esperança de andar eu tenho muito. E agora eu estou tentando retomar minha vida, né? Eu tenho um filho, eu estudava, eu trabalhava e tudo parou. Tudo parou. Aos 22 anos, a mineira Eduarda tem muitos planos na cabeça. Ela está noiva, sonha em se casar e terminar o curso de zootecnia. Tudo foi interrompido depois que ela voou da moto do noivo, numa colisão com um carro e caiu no asfalto. Eu tenho fé que vou voltar a andar, eu espero voltar a andar. Caso isso não aconteça, eu quero ficar o mais dependente possível para poder cuidar do meu filho, né, dar uma qualidade de vida melhor para ele. Eduarda e o noivo estão entre os milhares de brasileiros que entre 1998 e 2010 apostaram na moto como veículo de transporte. Nesse período, as vendas tiveram um grande aumento e a frota ficou 6 vezes maior. Mas o crescimento do número de motos nas ruas do país veio acompanhado do aumento de tragédias no trânsito. Hoje, o Brasil é o segundo lugar do mundo mais perigoso para motocicletas, atrás apenas do Paraguai. O índice é de 7 mortes a cada 100 mil habitantes, de acordo com o mapa da violência elaborado pelo Instituto Sangari. As ruas no Brasil nunca estiveram tão cheias delas. Uma pesquisa do Departamento Nacional de Trânsito mostra que até abril deste ano, as motos já somavam 17 milhões e 300 mil em todo o país, quase metade do número de carros, que é de 43 milhões. No Nordeste, o percentual de motos é praticamente o mesmo que o de automóveis. E na região Norte, a proporção já virou. O número de motocicletas é maior que o de carros. De quase 41 mil pessoas mortas no trânsito em 2010, mais de 13 mil eram motociclistas. De 1996 a 2010, o número de acidentes fatais cresceu 847%, enquanto de motoristas aumentou 59%. Isso sem falar nos acidentes que provocam ferimentos graves. De acordo com dados do Ministério da Saúde, quase metade dos gastos do Sistema Único de Saúde com vítimas do trânsito em 2011 foi destinado ao atendimento de motociclistas, um custo de 96 milhões de reais. No Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, eles chegam a ocupar 75% dos leitos dos pacientes acidentados. O que a gente observou foi um aumento da gravidade do trauma, das lesões que o motociclista sofre, né? Então, ao longo dos anos, a gente percebeu que eles chegam com mais fraturas, então eles têm mais de uma fratura, geralmente membros inferiores, e alguns deles, membro inferior mais abdômen, tórax ou crânio, e cada uma dessas fraturas uma gravidade maior. Mas a maioria dos casos recuperam e acabam voltando para a moto e voltam aqui após outro acidente. É o caso do Tiago. Desta vez, ele derrapou na chuva e quebrou o pé, mas ainda não vai aposentar a motocicleta. Eu mesmo gosto de andar de moto. Por mim, eu andava só de final de semana de moto, mas também tem a necessidade, também é mais prático. Em questão financeira também é bem interessante, tem várias vantagens. O Wallace também já caiu algumas vezes da motocicleta. Na última, teve que passar por 3 cirurgias e várias sessões de fisioterapia. Ele espera voltar a andar de moto o quanto antes, porque acredita que é o melhor meio de transporte. Eu uso para ir para o trabalho também. De condução leva em torno de 40 a 50 minutos até o meu serviço. De moto eu vou em 15 minutos. O tempo de recuperação dos motociclistas costuma ser longo.
O paciente de maior gravidade, esses politraumatizados, eles ficam em média na UTI de 7 a 10 dias. Depois da UTI eles vão para a nossa enfermaria, eles ficam mais de 2 a 3 semanas. E nessas 2 a 3 semanas sofrendo mais 1 ou 2 cirurgias para corrigir todas as fraturas. Então só aí nós estamos falando em quase 1 mês de internação, mais todo o tempo de reabilitação, que pode chegar aí mais 9 meses a 12 meses para uma recuperação desse paciente. Os motociclistas também são as principais vítimas de lesões graves que prejudicam ou até impedem a pessoa de andar e fazer determinados movimentos. Aqui no Hospital Sara de Brasília, que faz parte da principal rede de atendimento público no país para o tratamento do aparelho locomotor, metade dos pacientes envolvidos em acidentes de trânsito estava em uma moto. A maioria é jovem, entre 20 e 39 anos. Foi aqui que encontramos Sandro, que se acidentou há 8 anos em Rondônia. A vida depois do acidente ficou muito difícil, mas com o tratamento já consegue dar alguns passos. Conseguiu até retomar o trabalho de agricultor, mas parou para se dedicar só ao tratamento. O cenário do acidente não poderia ser pior. Era noite, ele estava sem capacete na chuva e caiu de cima de uma ponte. A pessoa sai de casa assim, sem imaginar o que pode acontecer. Sempre pensando assim, positivo, não, eu vou e volto, não vai acontecer nada. E onde eu acidentei era a estrada que eu passava todos os dias. Todos os dias. E nunca imaginei que isso poderia acontecer. Além da falta do capacete, os acidentes se tornam mais graves também pelo excesso de velocidade e pela ingestão de álcool. Pesquisas revelam que ações de educação no trânsito diminuem a incidência dessas infrações. Nós temos desenvolvido campanhas educativas e informativas visando a redução de acidentalidade. O que nós percebemos que em todas as campanhas que elas são feitas em feriados prolongados, em todos eles houve diminuição de número de acidentalidade nas estradas e de mortes também. Para os especialistas, é preciso fazer muito mais. A primeira coisa que a gente precisa, de imediato, é a fiscalização severa e a punição severa. A punição severa com multas semelhantes à lei seca, R$ 1.900. Dobrar numa segunda infração. Se nós temos isso, nós estamos de maneira ostensiva machucando as pessoas, machucando o bolso das pessoas e, logicamente, fazendo com que o indivíduo se sinta responsável e passe a se conduzir de maneira a não transgredir as regras de trânsito. Em grandes cidades brasileiras, uma alternativa em teste para diminuir a guerra no trânsito é separar as motos dos carros. Nós sempre sugerimos que haja um espaço diferenciado para essa motocicleta. Pode ser uma motofaixa, pode ser uma via exclusiva para as motocicletas, como tentaram criar aqui em São Paulo. Mas juntos não é compatível. Desde maio, a capital paulista lançou as faixas de retenção exclusiva para motocicletas. Quando o sinal vermelho acende nos cruzamentos, ciclistas e motociclistas agora têm uma área reservada à frente dos carros. Quando o sinal abre, não há mais a disputa de espaço entre motos e carros, que muitas vezes provoca quedas, atropelamentos e até acidentes graves. Essa disposição ajuda também em termos de segurança, porque o motociclista que tem a moto tem uma agilidade maior na partida e tem um porte menor, os motociclistas são visíveis, estão sendo vistos pelos motoristas. Então isso ajuda e evita que, depois dos pelotões estarem se deslocando, que haja esse comportamento do motociclista tentar ultrapassar o carro, às vezes onde não tem espaço. A faixa é uma reivindicação antiga dos motoboys. Há 18 anos, Ivanildo trabalha todo dia em cima de uma moto e vive diariamente os problemas nos semáforos. É muito importante, porque eu mesmo já vi vários acidentes assim. O carro passa em cima do pé do motoboy, já passou em cima do meu. Acredito que todo mundo que trabalha na rua já aconteceu isso, então eu acho que isso aí é um negócio importante. Eu vi já essa faixa. As faixas de retenção já existem em países da Europa, como a França e a Áustria. Nesses locais, houve redução do número de acidentes. Motociclistas preparados, bem instruídos nos centros de formação de condutores, ajudam a reduzir a violência no trânsito. Mas será que essa formação no Brasil é eficiente?
No Rio Grande do Sul, a categoria quer mudanças nas escolas que ensinam a dirigir motos. O maior problema, a maior causa que nós temos hoje é o sistema de formação. Ele é matador. Os alunos aprendem a conduzir em um circuito estabelecido pelas autoridades de trânsito, igual em todo o país. E aqui mesmo fazem o teste do Detran para conseguir a carteira de habilitação. O percurso é um circuito fechado, onde o aluno tem que passar por vários obstáculos, como, por exemplo, o sonorizador, que é um redutor de velocidade. Ele mostra que em seguida vem uma curva e a parada obrigatória. Logo em seguida vem o slalom, que é o contorno dos cones para pegar em seguida a prancha. Ela tem 3 centímetros de altura e é bem estreita, que é para treinar o equilíbrio. Vem depois o labirinto, em que o aluno treina o uso das setas, e o 8, onde o aluno dá várias voltas. Quando ele vai fazer o exame dele para habilitar-se, receber a primeira permissão, ele tem conhecimento dessa pista, mas quando ele vai para a via, onde enfrenta carros, outros usuários da via, ele não sai com aquela habilidade no sentido de parar o veículo. O que precisa ser feito é que ele tenha contato com a rua, que ele tenha contato com o sistema externo, com outros usuários da via. E isso não ocorre. Essa ideia está em discussão nos órgãos de trânsito. O Detran do Rio Grande do Sul apresentou uma proposta ao Departamento Nacional de Trânsito para que os alunos tenham mais horas de aula com práticas no meio da rua. O aumento da carga horária de 20 para 30 horas, mas sobretudo da questão então de sair só do espaço circunscrito da pista de motos, né, pista de treinamento, e colocar também o candidato em via pública. Essa via pública, por certo, que não é colocar ele numa via pública com intenso fluxo, seria num espaço controlado, né? Mas num espaço onde ele possa exercitar outras aprendizagens que na pista acabam ficando prejudicadas, do tipo a frenagem normal, a frenagem de emergência. Se o projeto for aprovado, os instrutores vão acompanhar os alunos em outro veículo e a comunicação entre eles será por meio de fones de ouvido. Os centros de formação de condutores não gostam da ideia. Giovanni se preocupa com o perigo de tirar a atenção dos alunos em pleno trânsito na hora das instruções. Na verdade, o comunicador, hoje a própria legislação de trânsito, né, ela nos impede de nos comunicarmos por telefone celular, né? Então seria algo que estaria irregular, né? Enquanto não se chega a um acordo de como diminuir a incidência de motocicletas nas estatísticas da violência no trânsito, alguns motoqueiros têm que trabalhar muito para salvar vidas ou minimizar as sequelas das vítimas do asfalto. Enfermeiros e auxiliares de enfermagem prestam os primeiros socorros a bordo das motolâncias, o meio mais rápido de chegar ao local de um acidente ou em qualquer lugar onde há pessoas precisando do atendimento de urgência. A motolância foi criada em Brasília e faz parte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Hoje ela já está presente também em São Paulo e no Recife. Serviço que deu certo, né? A porta dele foi lançada em 2008, o serviço começou em 2009. Os atendimentos têm sido feitos com, assim, nós temos hoje uma estatística, nós atendemos mais ou menos 850 ocorrências graves por mês. E nós conseguimos reverter 5 paradas cardíacas por semana. A equipe de atendimento de urgência acabou de receber um chamado e a gente vai acompanhar. Senhor, alguma referência do local aí, por gentileza? Ok, positivo deslocamento. Eles passam por lugares difíceis, ultrapassam a velocidade da via, atravessam o sinal vermelho, cortam o caminho e chegam para atender antes da ambulância. Qualquer economia de tempo é vantagem, porque em um atendimento de emergência, cada minuto sem socorro acarreta em média 10% de complicações ao estado de saúde do paciente. Esse profissional ele é o primeiro a chegar no local, então ele tem que estar bem preparado, não somente com a parte operacional em si, mas também a parte emocional. Ele tem que se preocupar com a vida dele, tem que se preocupar com o deslocamento que ele está fazendo, tem que se preocupar com o atendimento que ele vai fazer quando chegar no local.
Quando a ambulância chega, normalmente a vítima já está com um quadro estabilizado, o que diminui a chance de mortes. Não somente a diminuição do óbito, né, em si, da morte em si, mas também a diminuição daquelas aquelas doenças secundárias, né, devido à demora no atendimento. O uso cada vez maior de motocicletas como meio de transporte não impede que as possantes de duas rodas continuem a ser veneradas por quem gosta de aventura, liberdade e até status. No próximo bloco você vai conhecer quem são e como vivem os apaixonados por motos. Muita gente, viver sobre duas rodas vai muito além da questão da mobilidade ou do trabalho. São os amantes da aventura, da velocidade, da liberdade. Uma moto em especial reúne milhões de apaixonados no mundo inteiro, a Harley Davidson. Ela é protagonista de diversos filmes de Hollywood, a estrela da Rota 66, a rodovia mais famosa dos Estados Unidos, e figura emblemática no mundo do rock. Ter uma Harley é entrar num universo particular. A Harley tem alma. É muito mais que uma motocicleta, é um estilo de vida, é um estilo de liberdade. Então, mais do que a moto, é toda a amizade que reúne as pessoas apaixonadas por liberdade. Só a Harley ganha festa de aniversário no mundo inteiro. Na Itália, a centenária mereceu até a bênção do Papa Francisco. Aqui no Brasil, a comemoração dos 110 anos da marca foi em São Paulo. As homenageadas e seus donos lotaram as avenidas paulistas com um desfile de cerca de 1000 motos. A festa foi também para celebrar o grande encontro dos ROGs, os clubes de proprietários da Harley. Que hoje congrega mais de 1 milhão de pessoas. Só no Brasil são mais de 17 mil membros. E também a operação brasileira da Harley do Brasil está completando agora 2 anos. Então, foi um crescimento fantástico para nós. Os convidados vieram de todas as partes do país. O baiano Davidson marcou presença para mostrar que o amor pelo aniversariante está na pele e no próprio nome. Minha relação com moto começou desde o dia 11 de outubro de 64, quando eu nasci. E meus pais decidiram colocar meu nome de Davidson. Eu acho que já no DNA já veio esses instrumentos motociclísticos. Então eu digo que eu tenho 48 anos de motociclista desde o meu batizado. Muitos aqui nem consideram as motos da Harley as melhores do mercado em desempenho. O que importa mesmo é a áurea em torno delas. Se você for pôr no papel, é uma moto que faz barulho, uma moto que balança, que treme, etc. Mas é uma moto que tem vida. Um dos diferenciais da Harley é que o modelo pode ser todo personalizado. Manchei em pintura, rebaixei. Fiz um upgradezinho de motor que eu sempre quis fazer também, para deixar ela um pouquinho mais esperta. A gente vai deixando, a gente nunca vai ter duas Harleys iguais, elas vão ser sempre diferentes, sempre com a cara do dono, não tem jeito. E a festa de aniversário também diz muito sobre essas pessoas. A trilha sonora de roncos das motos e de muito rock and roll dá o ritmo do espírito aventureiro da turma da Harley. Em Gramado, no Rio Grande do Sul, elas são homenageadas o ano inteiro no Museu da Harley Davidson.
Logo percebemos o que é estilo Harley na decoração do ambiente. O lugar parece um pub americano, com iluminação especial de neon. Aqui os visitantes encontram mais de 20 modelos restaurados, dos mais antigos com um século de história aos mais modernos. Em 1903, os amigos Harley e Davidson, cansados de ter que pedalar, tiveram uma ideia: instalar um motor em um quadro de bicicleta. Eles tinham alguma experiência porque trabalhavam na indústria automobilística. Os amigos então montaram uma fábrica de apenas 15 metros quadrados no quintal da casa do Davidson, com a fachada exatamente como esta. E escreveram na porta o nome Harley Davidson Motor Co. Nascia assim a lenda sobre duas rodas. Eles criaram uma moto com um motor um pouco mais fraco, na verdade, no começo. Então eles andavam somente em linha reta. E aí depois, mais tarde, foram aumentando potência para subir ladeiras e até corridas de Harley. E aí, com o tempo, surgiu uma negociação com o exército americano e foi onde eles conseguiram fazer a primeira grande venda. Aqui a gente descobre como começou a associação da Harley ao rock and roll. A gente está aqui ao lado de uma Panhead, uma das motos que pertenceu ao Elvis. Foi com esse aparecimento do Elvis, essa demonstração de paixão dele com as Harleys, que surgiu esse Harley, Elvis e rock and roll. O museu é o único da Harley Davidson na América Latina. Ele recebe em média 1.000 visitantes por dia. São apaixonados por motos ou apenas curiosos, dos mais experientes aos iniciantes no mundo sobre duas rodas. Estou amando aqui. Tirei fotos para levar para meus netos, porque eles gostam muito de moto, só que meus filhos não deixam comprar, como eu não deixava eles comprar também. Então eu amei, isso aqui é muito bonito, valeu a pena. Em Pirenópolis, no estado de Goiás, encontramos um amante de motos que montou o próprio museu, o Rodas do Tempo. Ao longo de toda a vida, Augusto César vem colecionando motos antigas de diversas marcas. Muitas delas estavam abandonadas. Augusto fez questão de restaurar uma a uma. Hoje, 160 motocicletas, bicicletas motorizadas e scooters fazem parte do acervo. Algumas são históricas. Essa é uma moto DKV do ano de 1938. É um veículo muito importante na história da moto. Essa moto alemã, nesse ano de 1938, e nessa cilindrada, são 500 cilindradas, foi a primeira moto do mundo com partida elétrica. Ela foi feita pelos alemães para o esforço de guerra. As mais antigas são do início do século XX. Foram as primeiras bicicletas motorizadas da história. Existe uma regra de colecionadores de veículos antigos, né, que é tudo que tem mais de 30 anos, deixa de ser velho e passa a ser antigo. Né? Então, nós trabalhamos aqui com esse limite de 30 anos, então nessa faixa. As motos retratam histórias e fatos marcantes, como a conquista da mulher por um espaço maior na sociedade ao longo do século passado. A motocicleta, por possuir o quadro e a barra, tinha acesso difícil para uma mulher usando um vestido. Com a lambreta ou a Vespa, isso era possível, porque ele não tem a barra no centro e a mulher podia prender a sua roupa com as pernas e dirigir o veículo adequadamente. Então, é a primeira vez que a gente vê uma preocupação em atender, né, os diferentes gêneros com um veículo. Cada visitante elege o veículo preferido. Para mim é da Mary Poppins. Uma bicicleta com uma roda tão gigante que eu não conseguiria colocar meu pé no pedal. Normalmente os modelos mais antigos, né? A gente mais impressiona é ver como naquela época, com pouca tecnologia, já se faziam motocicletas de competição. A paixão pelo mundo das motos acabou incentivando a indústria. Aqui no Brasil, a gente não tem uma marca de carro genuinamente brasileira, mas de moto tem sim. A fábrica fica em Manaus, no Amazonas.
No ano passado, produziu 45 mil motocicletas e, para manter essa produção, emprega 500 pessoas. A cadeia do segmento de duas rodas se destaca por contratar o maior número de funcionários no polo industrial de Manaus. Aqui, o carro-chefe são as motos mais baratas. Dados da Associação Abraciclo mostram que 87% das motos vendidas no Brasil em 2012 foram as de até 150 cilindradas, ou seja, mais econômicas e com menor potência. Então, muitas vezes a pessoa troca o vale transporte para pagar uma prestação de uma moto em 48 vezes. Mas é um consumidor muito racional. Ele olha muito o custo-benefício da moto. Então ele tem que comprar uma moto que vá trocar óleo e colocar gasolina. Somente isso. Motos que dê um baixo índice de manutenção e com peças de reposição baratas. A fábrica tem um centro de pesquisa e desenvolvimento para controlar os índices de emissão de gases poluentes. Os gases vêm através da tubulação, eles são diluídos e através do CVS eles são enviados para esses sacos. Nesses sacos eles são coletados o ar ambiente e o ar da moto, as emissões da moto. Então são enviados para esse equipamento que faz a análise dos gases. A legislação brasileira é cada vez mais rigorosa contra as emissões nocivas ao meio ambiente. A gente fixa limites extremamente rigorosos. Os limites do ano que vem no Brasil serão mais rigorosos do que os da Alemanha, do que os do Japão. A Europa tinha traçado já uma nova fase para o programa deles, recuou. Então a partir do ano que vem, as motos brasileiras são as motos menos poluidoras do mundo inteiro. Motos menos poluidoras combinam com desbravadores da natureza. Jean é um dos principais competidores brasileiros de provas de rally. Ele é craque em percursos difíceis no meio do mato ou no deserto. Ele começou cedo, aos 12 anos já praticava motocross. E assim que tirou a carteira de motociclista aos 18 anos, partiu para as aventuras dos rallies. O rally é o que mais desafia o piloto, já que você está andando em lugares que você não conhece, né? Você não sabe qual é o percurso que você vai fazer. Então você tem que pilotar, tem que navegar, porque você tem que saber o caminho, né? A organização te dá o GPS, te dá os mapas, você tem que achar o caminho e você tem que ser sempre o mais rápido possível. Jean acumula diversas vitórias, como o pentacampeonato no Rally dos Sertões, além de vencer 6 vezes o Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country. Ele também é o brasileiro com os melhores resultados no Rally Dakar, maior prova da categoria no mundo. Para Jean, nada se compara ao prazer de encarar desafios sobre duas rodas. Como é que você não tem o resultado? Só de ter completado a prova, sente realizado. Nada de competição. O prazer da gaúcha Lisiane está em desbravar estradas. Ela conseguiu a proeza de dar a volta no Brasil, passando por 19 estados em cima de uma moto durante 3 meses. Foram 24 mil quilômetros, a maior viagem de motocicleta realizada por uma mulher na América Latina. Para realizar esse sonho, ela teve que correr atrás de patrocínio. Como tinha 2 empregos, passava as noites e madrugadas no computador, enviando e-mails para conseguir apoio. E o pior que o não é não receber nenhuma mensagem, né? Não recebia nada às vezes. Foram uns 2 anos tentando. Não foi fácil. Muita gente não acreditava. Tinha gente que achava que era piada. Quando ela finalmente conseguiu colocar as 2 rodas na estrada, percebeu que as piores barreiras ainda estavam por vir. Tinha medo de assaltos, tinha medo de furar um pneu, muito caminhão, muito trânsito, tinha medo de acidente, eu não sabia se o dinheiro ia dar certo. Mas os desafios não foram maiores que a alegria de descobrir o Brasil numa motocicleta. A experiência foi tão boa que Lisiane tem um novo plano, ainda mais ousado. Conheci cerca de 70 países no mundo, são cerca de 300 mil quilômetros. Vamos ver se eu consigo fazer isso até o ano que vem. Serão 365 dias de viagem, mais ou menos.
As mulheres correspondem a 1/4 dos condutores de motocicletas no Brasil. Elas perdem em quantidade, mas ganham em charme. Para mim, tudo numa moto é feminino, hein? Até o nome, né? Você olha o design, farol, tudo, motor. Para mim, moto realmente tem tudo a ver com mulher. Alice faz parte do motogrupo Mulheres Motociclistas e Apaixonadas por Motos. O grupo interage e cresce a cada dia por meio das redes sociais. Hoje já são mais de 2.000 integrantes no Brasil e no exterior, que diariamente compartilham experiências e informações sobre o mundo das super máquinas. E, é claro, marcam de se encontrar para dar umas voltinhas. No início ela é mais difícil porque o pneu é grande, então ela é muito pesada, mas não é difícil de se locomover com ela não. O problema só são os carros, que a gente sabe que as pessoas não respeitam muito a gente, né? E então eles é que nos deixam às vezes um pouco apreensivos, mas a moto é maravilhosa para pilotar, extremamente macia, confortável. Os xodós dessas meninas não servem apenas como meio de transporte para ir ao shopping ou passear nas ruas. Eu já fiz viagens para Floripa, Campo Grande, São Paulo, Uberlândia, que é a minha cidade, eu vou a cada mês, 2 meses. Então eu estou sempre viajando. E como em toda história de amor, quando estão com suas possantes, elas se sentem muito mais belas. O que te faz ficar mais bonita é estar andando de moto, estar sentindo o vento na cara e você poder fazer parte da natureza, né? Porque dentro de um carro, você está ali só observando a natureza. Agora na moto não, você faz parte da natureza, você sente cheiros, você sente o calor. Em alguns casos, a paixão das mulheres pelas motocicletas pode ser interrompida pela violência no trânsito. Em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, encontramos uma história assim. Débora gostava muito de viajar sobre 2 rodas, mas foi perto de casa que ela sofreu um grave acidente. Quebrou 3 vértebras da coluna e ficou tetraplégica. Quando eu caí, eu já fiquei totalmente imóvel. Eu não sentia mais o corpo, nem tinha movimentos. O que antes era diversão, virou trauma. O trânsito para mim é difícil. Eu fiquei com bastante medo, assim, do trânsito, enfim, de viagens, de tudo, né? Claro que a gente sai, né? A gente viaja, a gente tem uma vida, assim, bastante ativa, né? Mas eu tenho bastante dificuldade. Vai fazer 7 anos em agosto. Débora decidiu se dedicar à realização de um sonho para se reerguer nessa nova fase da vida, ser mãe. Manuela nasceu cheia de saúde e desde pequena segue os passos da mamãe, ou melhor, as rodas. A brincadeira preferida da Manu é correr atrás da Débora com o Velotrol. E assim as duas se divertem o dia inteiro. Depois de aprender a viver na cadeira de rodas, a gravidez foi o segundo maior desafio na vida da Débora. Mesmo ciente das possíveis complicações, ela procurou um médico especialista em partos de alto risco. A possibilidade de ser mãe da Manuela trouxe muita vida. Eu acho que a Manuela, ela me faz ter forças para conviver todos os dias com tudo aquilo que esse acidente me deixou, né? Ela é a grande força, é a grande inspiração, assim. Ela tornou, assim, a minha vida muito mais completa. 10 de janeiro de 2012 não foi apenas o dia em que a Manuela nasceu. Foi também o momento em que Débora deixou as tristezas do acidente para ser feliz ao lado da família. Ela não pode realizar várias tarefas, como trocar a neném ou dar banho, mas conta com a ajuda do marido, que passou a trabalhar em casa para cuidar de suas meninas. Eu não me dei conta do tamanho da mudança, eu simplesmente fiz, porque precisava que fosse feita.
Então, estou me adaptando e eu acho que estou conseguindo superar mais essa situação de vida, né? Mas estou feliz, estou muito feliz com a escolha e com as mudanças. O amor sobre duas rodas não acabou. Ele só ganhou uma nova forma e se multiplicou.